Olá a todos, meu nome é Giovanni. Estarei apresentando para vocês o meu trabalho que foi submetido no 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios. O tema do trabalho é a ecotoxicidade do inseticida bifentrina para a macrófita aquática Lemna minor, Eu sou o autor principal desse trabalho e listado abaixo está a equipe que me ajudou, me auxiliou nessa pesquisa. O professor Claudinei, meu co-orientador, e a professora Juliana é minha orientadora. Eu sou engenheiro ambiental, eu faço mestrado na área de ecotoxicologia aquática pela Unesp, e esse experimento foi realizado no LEA, que é o Laboratório de Ecotoxicologia Eficaz. E como introdução do trabalho, os inseticidas são substâncias utilizadas em diversos ambientes, tanto no rural quanto no urbano. O rural, normalmente em controles de pragas agrícolas, tanto na lavoura como no armazenamento de grãos, em diversas culturas, e no uso urbano, normalmente em controle de vetores, doenças, vetores relacionados à transmissão de doenças. Esses vetores, um exemplo é o mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de várias doenças como a zika, a chikungunya, a dengue. E o inseticida bifentrina, ele é um piretroide, que pertence ao grupo dos piretroides, e é muito utilizado em diversas culturas. O problema, e a motivação desse trabalho é quando essas substâncias são escoadas ou chegam ao corpo hídrico, através aí do escoamento superficial, de percolação, às vezes até de deriva, após a aplicação, e pode ocasionar em problemas na biota aquática daquele ambiente, no caso, atuando aí, agindo em organismos não alvo. E com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade do inseticida bifentrina para a macrófita aquática Lemna minor. Aqui é um esboço da metodologia utilizada. A gente tem como número 1 a aclimatação das macrófitas. A realização desse experimento foi de acordo com a metodologia da OECD, que é para Lemna, para Lemna minor. No caso, as macrófitas foram aclimatadas em sala de bioensaio, com meio Hoagland de água destilada. Foram mantidas sob intensidade luminosa de aproximadamente 6.500 lux e fotoperíodo de 12 horas. A temperatura também foi controlada com 25 graus, aí com variação de 2 graus, tanto para mais quanto para menos. Então, após a aclimatação, foi feito primeiro nesse ensaio foi utilizada uma substância que é padronizada pelo laboratório como substância de referência, que é o cloreto de sódio. E assim que verificada a sensibilidade das macrófitas, teve o início do experimento com o bifentrina, que é os experimentos preliminares para a gente encontrar as faixas que não causam mortalidade e que causam maior mortalidade. No caso desse experimento, foi aplicado até 2.500 mg por litro. Após a verificação da sensibilidade das macrófitas, é feito os ensaios preliminares com a substância de teste, que é o bifentrina, para encontrar as faixas que não causam mortalidade e que causam mortalidade em todos os organismos. No caso desse experimento, foi testado até 2.500 mg por litro e foi optado de parar com 2.500 mg porque é uma concentração muito alta, mesmo não causando mortalidade em todas. É uma concentração que não é encontrada no ambiente, e ela está bem acima da faixa de praticamente não tóxico, que é a classificação da USEPA para substâncias acima de 100 mg por litro. Então foi testado até 2.500 e obteve o resultado de necrose e clorose, mas não foi 100% dos organismos. Então, a partir daí, foi feito o experimento definitivo, utilizando as concentrações de 100, 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 miligramas, e foi feito o cálculo, utilizando o software Trimming Sperling Carver, para fazer o cálculo da CI50, que é a concentração de inibição de crescimento. Esse experimento ele tem a duração de 7 dias, todos os experimentos, tanto de sensibilidade como o preliminar e o definitivo.
tem a duração de 7 dias e é feita a avaliação de clorose e necrose das macrófitas, das frondes das macrófitas, no período de 3, 5 e 7 dias de exposição ao produto. E como resultado desse experimento, nós obtivemos a 650, que é a concentração de inibição de 50%, de 816 mg por litro, classificando o inseticida como praticamente não tóxico para a macrófita. Como eu havia dito, em concentrações acima de 100 mg por litro, quando a 650 é acima de 100 mg por litro, ele obtém essa classificação, e com isso concluímos que o inseticida bifentrina é praticamente não tóxico para a macrófita lamina minor. E como agradecimento desse trabalho, eu quero agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, pela concessão de bolsas ao primeiro autor, que sou eu, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, pela bolsa concedida à quarta autora, que é a Cecília. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado da apresentação. Olá a todos, o meu nome é Bárbara. Eu vou apresentar o trabalho Nano e Microplásticos em Águas Superficiais de Reservatórios, um levantamento do cenário mundial. Os plásticos são polímeros sintéticos amplamente utilizados em diversas áreas no cotidiano da sociedade, como na agricultura, nas indústrias e no dia a dia das pessoas. Nós estamos falando de um material muito versátil e de baixo custo, e essas características tornam a quantidade de plástico que é utilizada e consequentemente descartada em todo o mundo muito grande. No ambiente, principalmente quando descartado de maneira inadequada, mas não apenas nessa situação, essa enorme quantidade de plástico sofre um constante processo de fragmentação, sendo lentamente transformada em inúmeras partículas micro e nanoplásticas. Sendo assim, para resumir, os micro e nanoplásticos nada mais são do que apenas pequenos pedaços de plástico. Da mesma forma que existem muitos tipos de plásticos, nós também podemos encontrar diversos tipos de microplásticos. Os microplásticos podem ser classificados de acordo com as suas características físicas e químicas, como tipo, cor e forma da partícula, mas uma das classificações mais utilizadas se refere à sua origem, que é dividida entre microplásticos primários e microplásticos secundários. Os microplásticos primários são aqueles feitos em tamanhos de até 5 milímetros para uma finalidade específica, enquanto que os secundários ocorrem como resultado dos processos de quebra e fragmentação de plásticos maiores. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como por exemplo radiação ultravioleta, condições do vento e das ondas, fricção ou temperatura. Todas essas características dos microplásticos são capazes de conferir níveis distintos de toxicidade ambiental, o que torna esse poluente extremamente diverso e complexo. Estudos realizados em várias espécies de animais aquáticos, incluindo invertebrados, peixes e algas, por exemplo, apontam que microplásticos ingeridos ou inalados podem afetar órgãos, tecidos e até mesmo a funcionalidade celular, causando efeitos tóxicos ou letais. Então, quando o microplástico entra no ambiente aquático, existe um comprometimento da qualidade da água e do sedimento que ocorre através da perda de heterogeneidade biológica. Isso pode ocorrer em qualquer ambiente aquático, mas os dados são bastante escassos em ambientes de água doce, o que é preocupante, porque a gente também precisa saber o que acontece nesses ambientes. E reservatórios apresentam uma dinâmica favorável ao acúmulo de contaminantes diversos, incluindo detritos plásticos, em razão da diminuição da taxa de fluxo da água e a interceptação de barragens. Esse trabalho teve como objetivo investigar o estado atual da pesquisa sobre a presença de nano e microplásticos em amostras de águas superficiais de reservatórios e assim poder fornecer uma visão geral do cenário mundial sobre o tema, visando facilitar o entendimento e até a discussão com essas informações que já estão disponíveis.
Para isso, nós realizamos um levantamento bibliográfico dos trabalhos disponíveis na literatura, com estudos que tiveram o objetivo de investigar a presença de partículas de até 5 milímetros e que foram provenientes de amostras de água de reservatórios artificiais. A pesquisa foi realizada por meio de consulta em bibliotecas online e a triagem foi feita por meio de critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de exclusão foram artigos em idioma diferente do inglês, relatórios técnicos e trabalhos acadêmicos. Isso porque nós não consideramos trabalhos que não passaram por um sistema de avaliação por pares. As bibliotecas online que foram consultadas foram a Science Direct e Google Scholar. As palavras microplástico, nanoplástico, reservatório e água doce foram combinadas para formar as palavras-chave utilizadas. Todos os artigos encontrados e que atendiam os critérios estabelecidos foram selecionados. No total, foram identificados 33 artigos, os quais abordaram estudos realizados em 13 países, sendo 53% de todos os estudos realizados na China. As menores concentrações médias de partículas plásticas encontradas variaram entre 0,56 e 0,9 partículas por metros cúbicos, e esses estudos eles ocorreram na China e na Argentina, respectivamente. As maiores concentrações também foram encontradas na China, com uma média de 7.205 partículas por metros cúbicos. Como eu disse, devido às características específicas dos reservatórios, como velocidade do fluxo de água, por exemplo, eles acabam funcionando como uma espécie de sumidouro e, no geral, acumulam mais partículas do que os rios. Porém, o número de estudos ainda se mostra muito abaixo do necessário para a compreensão desse fenômeno, sendo fundamental a obtenção de mais dados em todo o mundo para que seja possível o estabelecimento de medidas de mitigação e monitoramento, que são fundamentais para manutenção e conservação ambiental. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje, e para finalizar eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, à Universidade Estadual Paulista, à Universidade de São Paulo, ao Laboratório de Limnologia do IB da USP, à Universidade Virtual do Estado de São Paulo e aos órgãos de fomento CNPq e FAPESP. Eu estou deixando o meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão. Obrigada! Olá, me chamo Thaís Fabiani e vou apresentar o trabalho intitulado Validação de testes de toxicidade aquática com espécies de microinvertebrados. A avaliação da confiabilidade dos organismos testes em ensaios de toxicidade aquática é feito por meio de testes de sensibilidade com substâncias de referência. São inúmeras as substâncias de referências que podem ser utilizadas. O critério de escolha deve ser feito de acordo com o objetivo do estudo e os organismos teste escolhidos. Sendo assim, o objetivo desses testes é determinar a concentração na qual um composto químico pode ou não causar efeitos adversos aos organismos testados em um determinado período de tempo, antes de se realizar um ensaio ecotoxicológico definitivo com amostras ambientais. Nos estudos ecotoxicológicos, esses testes de sensibilidade fazem parte da rotina de um laboratório de ecotoxicologia e devem ser feitos periodicamente, pois é através da repetibilidade dos resultados que verifica-se a validade dos testes e a saúde dos organismos, considerando-os aceitáveis ou não para os testes definitivos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade de 3 microinvertebrados, Seriodaphnia dubia, a substância cloreto de sódio, e de Daphnia similis e Hyala elasteca, ao cloreto de potássio, a fim de avaliar a concentração efetiva C50 no período de 48 horas para Seriodaphnia dubia e Daphnia similis e a concentração letal média CL50 no período de 96 horas para o Hyala elasteca. Os testes de sensibilidade foram realizados de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT,
dos respectivos organismos. Neonatos com idade entre 6 horas a 24 horas de Daphnia similis e Cereodaphnia dubia foram expostos a 5 concentrações diferentes que variaram de 5 mg por litro a 160 mg por litro. As concentrações de NaCl para Cereodaphnia dubia foram realizadas através de uma solução estoque de 5 gramas por litro e da Daphnia similis de uma solução estoque de 2,5 gramas por litro de KCl. Foram utilizadas 25 réplicas com um organismo para cada concentração, mais o controle, utilizando apenas o meio de cultivo por um período de 48 horas, nas mesmas condições de temperatura e fotoperíodo descritas para o cultivo dos organismos. Para o Amphipoda e a Elasteca, organismos com idade entre 7 e 14 dias foram expostos a concentrações entre 2 mg por litro a 5,8 mg por litro, realizadas a partir de uma solução estoque de 5 gramas por litro de NaCl e foram expostos por um período de 96 horas a 25 graus Celsius. Os testes realizados com os cladóceros Daphnia e Cereodaphnia foram estáticos, ou seja, sem alimentação. O teste realizado com Hialela foi semiestático e os organismos foram alimentados após 48 horas do início do ensaio com 0,05 ml de um preparado composto de ração líquida. Ao final dos ensaios, quantificou-se o número de organismos mortos ou imóveis para o cálculo da CL50 e da CE50. Todos os dados foram analisados por meio do programa estatístico Tryme-Spearman-Carber e foram confeccionados gráficos de controle de sensibilidade utilizando o Excel. Para Cereodaphnia dubia, o limite superior da carta controle foi de 87,21 e o inferior foi de 5,65. A média foi de 46,43 e o desvio padrão dos 5 primeiros ensaios foi de 20,39. O resultado do coeficiente de variação para os ensaios foi de 44%. Para Daphnia similis, o limite superior da carta controle foi de 26,71 e o inferior foi de 0,67. A média foi de 13,69 e o desvio padrão dos primeiros 5 ensaios foi de 6,51. O coeficiente de variação calculado foi de 48%. Para o Hialelasteca, o limite superior da carta foi de 5,58 e o inferior foi de 2,87. A média foi de 4,22 e o desvio padrão dos 5 primeiros ensaios foi 0,68. Obteve-se um coeficiente de variação de 16%. Todos os dados calculados estiveram dentro do limite proposto pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o ZEPA, sendo, portanto, validados para ensaios definitivos com amostras ambientais. Concluímos que, embora os resultados estejam dentro do limite de aceitabilidade dos dados, com mais ou menos 2 de desvio padrão, novos testes com os mesmos compostos em doses subletais devem ser realizados, utilizando o mesmo meio de cultura, pois a água de cultivo possui características intrínsecas, como, por exemplo, a dureza, que podem influenciar a sensibilidade dos organismos. Portanto, estudos mais amplos e aprofundados são necessários para estabelecer e garantir os mesmos níveis de critérios aceitáveis, tanto a nível local como internacional, que estejam de acordo com os procedimentos de manutenção dos organismos testes do laboratório e a frequência de realização dos testes de sensibilidade. Aqui são apresentadas algumas referências que foram citadas ao longo desta apresentação. Meus agradecimentos são à Unesp, Universidade Estadual Paulista, em especial ao campus de Sorocaba, à Universidade de São Paulo, USP, e em especial ao Instituto de Biociências e o Laboratório de Liminologia, a qual faço parte, às instituições de fomento FAPESP e CNPq pelas bolsas concedidas aos projetos deste trabalho e à Universidade Virtual do Estado de São Paulo pela bolsa concedida. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer a quem me assiste. Meu nome é Enzo Henrique Simeonato, sou autor do trabalho intitulado Ecotoxicidade do inseticida bifentrina para macrófita aquática Zola caroliniana.
trabalho esse que foi aprovado no 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios, Visão Múltipla e Integrativa de Conhecimentos. Bom, dando início aí à introdução, o uso inadequado de agrotóxicos em áreas agrícolas e urbanas pode contaminar os ambientes aquáticos e, mediante essa contaminação, vem aí a provocar intoxicações em organismos não alvos. A bifentrina é um inseticida do tipo piretroide, recomendado para controle de diversas pragas agrícolas, que pode, por meio do processo de escoamento, vir a atingir os ecossistemas aquáticos. Esse final desse segundo parágrafo, a gente volta lá no início, onde com essa atividade de escoamento, vir a atingir os ecossistemas aquáticos, vai ter a consequência do que eu disse anteriormente, que é provocar a intoxicações em organismos não alvos. Só para título de curiosidade, eu trouxe, na verdade, a fórmula da bifentrina, a fórmula desse inseticida. Esse trabalho ele teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda da bifentrina para a macrófita aquática Zola caroliniana. E aqui também, a título de curiosidade, eu trouxe para vocês a macrófita, esse organismo, que é apresentada em um tanque de cultivo, e também a título de curiosidade, só para vocês observarem como é esse organismo, Dando continuidade aí na metodologia, a aclimatação da macrófita foi realizada durante 7 dias em meio Oaklands, com pH 5,8 a uma temperatura de 24 graus, sendo aí 2 graus a mais, 2 graus a menos, fotoperíodo de 12 horas com iluminação de 1000 lux em sala de bioensaio. As macrófitas foram submetidas ao ensaio de sensibilidade com a substância de referência, essa substância de referência foi o cloreto de sódio, o NaCl. Os ensaios de sensibilidade e de toxicidade para a bifentrina foram realizados com 3 réplicas, contendo 5 plantas, 5 organismos, no caso da Zola caroliniana, para cada repetição. Nos ensaios de toxicidade aguda foram utilizados as concentrações aí de 100, de 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 mg por litro de bifentrina, havendo um controle e 3 réplicas por concentração. A avaliação da porcentagem de letalidade das macrófitas foi realizada seguindo 3, 5 e 7 dias após a exposição ao inseticida, utilizando a escala de notas EA, ou seja, então foi adotada uma escala de nota para falar sobre a porcentagem de letalidade, que variou entre E e A, de E a A. As notas foram transformadas em porcentagem de letalidade e cada planta clorótica ou eunecrótica correspondeu a cerca de a 20% de mortalidade, sendo A entre 91% e 100%, B entre 81% e 90%, C entre 71% e 80%, D entre 41% e 70% e E entre 0% e 40% de mortalidade. Os resultados foram submetidos à regressão linear e a toxicidade aguda expressa como CL57D. O que seria essa CL57D? É uma concentração letal 50% em 7 dias, calculada pelo software Trimed Spearman-Carver. A CL57D foi de 632,41 mg por litro, com um limite inferior de 547,9 mg por litro e superior de 729,95 mg litro. A bifentrina ela pode ser classificada, então, como praticamente não tóxica para a Zola caroliniana, e o maior percentual de necrose ocorreu na concentração de 2.500 mg por litro,
né, uma porcentagem de 99% dos indivíduos, né, categorizada aí com a nota A. E o menor em 100 mg/litro, né, sendo então 4% dos indivíduos, categorizado pela nota I. Além dos resultados expostos anteriormente, né, observou-se ainda o desprendimento das raízes, né, mesmo em plantas sem sinais de necrose. Então, esse fator ele pode afetar aí o desenvolvimento da macrófita no ambiente. Para concluir esse trabalho, pode-se dizer que a bifentrina ela é praticamente não tóxica para a zola caroliniana, e a presença do contaminante em ambientes aquáticos em concentrações acima de 100 miligramas por litro pode causar sinais de intoxicação nas macrófitas. Para finalizar, venho agradecer aí o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, pela concessão da Bolsa de Estudos para o segundo autor e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pela bolsa concedida à quinta autora. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem me assiste e a oportunidade de estar aqui apresentando. Desde já, muito obrigado. Olá a todos, eu sou Pedro Nascimento, aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, a importância da divulgação científica na gestão ambiental de reservatórios e suas comunidades biológicas. Então, nós sabemos que os reservatórios têm uma grande importância econômica, podendo servir para geração de energia, abastecimento de água, e ecológica, né, servindo de habitat para diversas comunidades, além de ter importância em diversos estudos científicos, como estudos ecológicos, de biomonitoramento de água, enfim. Mas a pergunta é, será que esse conhecimento chega na população não acadêmica? Será que toda a população sabe a importância dos reservatórios? Aí entra o papel da divulgação científica. A divulgação científica é a área da ciência que tem como obrigação pegar o conhecimento acadêmico, antes preso à academia, e traduzir a sua linguagem para o público de fora da academia. O público que não vai ler os artigos, né, e trazer esse conhecimento de uma forma mais palatável. Então, pensando nisso, a gente pensou se a divulgação científica estava divulgando esses assuntos, se está chegando à população a importância dos reservatórios. Então, foi feita uma pesquisa no Google Formulários, distribuída online através do Instagram, Facebook, WhatsApp, a todo o público que quisesse responder, que ficou ao ar durante o período de um mês, então de 14 de junho a 14 de julho de 2021, e que obteve 50 respostas. Então, observando um pouco dos resultados, a gente tem que o perfil das pessoas que responderam estão entre 15 e 24 anos, estão cursando ensino superior e em cursos da área ambiental. E 92%, quando perguntado a importância da divulgação científica, de 0 a 5, deram importância 5, ou seja, importância máxima para a divulgação científica. 78% disseram que sabem definir o termo gestão ambiental. E 98% acredita que divulgar as comunidades biológicas de um reservatório auxilia na gestão desses ambientes. Então, acredita-se que a divulgação científica das comunidades auxilia na gestão, uma melhor gestão de um reservatório, e que elas auxiliam a partir da observação das respostas biológicas às variações ambientais. Então, se sabe que a resposta de um organismo
as variações daquele reservatório nos darão a resposta que a gente precisa para uma melhor gestão daquele reservatório. Entretanto, quando a gente vê aqui, 70% acredita que não existe divulgação científica sobre a importância da gestão de reservatórios ou não segue nenhum canal ou página acerca do tema. Então a gente vê que ainda é um tema bem distante, apesar de ser visto como importante, se saber um pouco que as comunidades podem ajudar na gestão, essa gestão ainda não está chegando na população. E 54%, para confirmar esse dado, 54% afirma desconhecer completamente o assunto gestão ambiental de reservatórios. Então, apesar de verem a importância da divulgação científica e a importância da gestão e a importância da divulgação para a gestão, não estão recebendo esse conteúdo. Então, como conclusão, a gente vê a partir do perfil dos participantes que esse conteúdo ainda é um conteúdo muito restrito à academia, visto que a maioria das pessoas que respondeu está cursando o curso da área ambiental, e que não é de tanto interesse, visto que não teve um grande número de respostas, e que ainda é um tema muito distante da população geral, apesar de ser visto como um tema importante, e que necessita o incentivo aos canais de divulgação científica que abordem o tema, visto que a maioria dos participantes mal conhecia qualquer canal ou seguia. Bom, eu queria agradecer ao Simpósio de Ecologia de Reservatórios pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, e ao Projeto Tecalais, ao qual eu faço parte, que é um projeto de divulgação científica que nós divulgamos não só sobre reservatórios, e convido a todos a nos conhecer nas nossas páginas @Tecalais. Eu espero que tenham gostado, e muito obrigado. Jorge Lix, eu vou apresentar o trabalho intitulado Potencialidades da Refletometria GNSS no monitoramento de reservatórios. No contexto do monitoramento de reservatórios, a gestão dos recursos hídricos ela é fundamental, e a gestão do reservatório ela é fundamental, tanto para os recursos hídricos, para o meio ambiente, e questão de segurança da população que vive no entorno de reservatórios. O GNSS é um sistema, ou Sistema Global de Navegação e Posicionamento por Satélites. Ele é composto pelo GPS, estadunidense, também como o Sistema GLONASS, o Galileu e diversos outros sistemas. E ele é atualmente empregado nas mais diversas aplicações. Atualmente ele é muito difundido, qualquer pessoa que possui um smartphone atualmente faz uso dos sistemas de posicionamento global por satélites. Também pode ser aplicado em diversas outras aplicações, desde monitoramento de obras de engenharia, como, por exemplo, na questão de ecologia, para o monitoramento aí do deslocamento de animais. O princípio de funcionamento do sistema é baseado na emissão de sinais a partir de satélites que orbitam a Terra, satélites artificiais, e da recepção desses sinais em uma antena receptora em solo. Esses sinais, então, o princípio de funcionamento é a medida do tempo de deslocamento, de propagação entre o satélite e a antena receptora. Contudo, esses sinais eles não chegam na antena receptora apenas de maneira direta, mas também eles podem refletir na superfície do entorno e chegar através de maneira indireta na antena receptora. Isso acarreta na degradação da precisão do posicionamento, devido ao percurso adicional percorrido pelo sinal. Contudo, da interação dos sinais nessas superfícies de reflexão, esses sinais passam a ter as suas características modificadas. Passou-se a utilizar e a investigar de que forma ocorriam essas modificações de sinais, devido à interação com a superfície do entorno. E isso deu origem
a refletometria GNSS, que é baseada na recepção conjunta do sinal direto e do sinal indireto, e que possibilita, que chega à antena receptora e possibilita efetuar o sensoriamento remoto. As modificações do sinal indireto passaram a ser utilizadas para efetuar o sensoriamento remoto a partir desses sinais para determinar informações acerca dessas superfícies. A GNSS-R, ou a refletometria GNSS, ela vem sendo aplicada nas mais diversas aplicações, como, por exemplo, no monitoramento da variação de camadas de neve, ou de acúmulo de neve, no monitoramento e na determinação da variação do nível da água, aqui no caso do mar, pode ser de reservatórios, de variação do nível da água em si, bem como, por exemplo, para informações composicionais, como a umidade do solo. Então, o monitoramento do nível de água ele está relacionado a inúmeras aplicações, como é fundamental a medição do nível d'água para batimetria, levantamentos hidrográficos, mas também para a determinação, por exemplo, da segurança à navegação, a determinação do volume de reservatórios, enfim, para diversas aplicações. E ele é fundamental com que ocorra o monitoramento para garantir uma boa gestão dos recursos hídricos. O GNSS ele já vem sendo aplicado no monitoramento do nível d'água, porém no contexto de boias, do posicionamento em boias. Porém, com o GNSS-R, surge uma possibilidade de efetuar a determinação do nível, não de maneira pontual, mas sim de toda a área de reflexão por onde esses sinais chegam, que é de aproximadamente 50 metros para uma antena localizada a 2 metros de altura, e possibilita com que essa determinação seja feita em solo, o que traz diversas vantagens logísticas, por exemplo. Na pesquisa de Fagundes et al., efetuou-se então um monitoramento com um sensor radar e com o GNSS-R e obteve-se a correlação de 99% com relação à variação do nível da água. No questão da umidade do solo, diversas são as aplicações em que essa grandeza ela é necessária. Desde, por exemplo, a determinação e previsão do clima, que é uma questão mais abrangente, mais global, como aplicações, por exemplo, para a agricultura, que seria mais pontual, né, ou mais local. Diversos são os métodos utilizados para a determinação da umidade do solo. O método gravimétrico é o método mais preciso, porém ele é destrutivo, pois requer uma amostra da umidade do solo, uma amostra do solo do local desejado, e é pontual. Assim como as sondas de contato também são pontuais, porém autônomas. Mas estão também sujeitas a imprecisões devido à composição do solo. Por outro lado, para o sensoriamento remoto, tem-se um alcance global, porém as informações são muito generalizadas. Com o GNSS-R, tem-se então esse alcance intermediário entre as técnicas, certo? Na pesquisa de Eurix, nós efetuamos 2019, nós efetuamos então no INPE uma instalação de uma antena GNSS, e para efetuar a refletometria para a determinação da umidade do solo no entorno dessa antena. Além disso, então, nós utilizamos uma sonda de nêutrons provenientes de raios cósmicos galácticos e também de uma sonda FDR, ou uma sonda de capacitância. A partir dos dados GNSS, nós determinamos a fase refletométrica, que está diretamente relacionada com a permissividade e, com isso, com a umidade do solo, e efetuamos, a partir das determinações da umidade do solo, a validação através desses dois sensores convencionais, bem como de um pluviômetro. Obtivemos uma correlação com mais de 70%, praticamente em todos os sinais de GNSS, sendo que a pior sonda, que obteve a pior correlação, foi uma sonda de capacitância. A melhor, a sonda COSMOS, que é a mais precisa. Então, aqui nesse gráfico, mostrando um comparativo da precipitação, verifica-se que existe correspondência entre os picos de umidade e de precipitação.
Em algumas conclusões, nós vemos que esse método ele é promissor, ele já traz as vantagens do GNSS-R, do GNSS, como, por exemplo, determinações independente de condições climáticas, 24 horas por dia e global. As determinações não são pontuais, mas sim estão relacionadas a uma área de abrangência correspondente à superfície de reflexão, e também pode-se utilizar e efetuar essas determinações a partir de estações já existentes em barragens, por exemplo, que fazem um monitoramento dessa estrutura. Muitas barragens já possuem estações de GNSS e possibilita, então, com que esses mesmos dados utilizados para o posicionamento possam ser utilizados para efetuar esse sensoriamento remoto, possibilitando um uso compartilhado de posição e sensoriamento. Além disso, além da determinação conjunta de umidade do solo e variação do nível da água, pode-se efetuar também o monitoramento do crescimento da vegetação no entorno de reservatórios, o que pode trazer diversas vantagens. Os agradecimentos vão para as diversas instituições. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Sérgio Alves, eu sou doutorando no programa de pós-graduação de Ciência Geodésica da Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho no Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia, juntamente com a professora Cláudia Krieger. Então, esse trabalho utilizou uma técnica PSI, uma técnica de sensoramento remoto, como uma ferramenta para monitoramento de estruturas de barragens. Normalmente, essa estrutura, né, de contenção, esse monitoramento é feito através de equipamentos instalados nessa estrutura, ou através de pontos, o monitoramento desses pontos que são materializados ao longo de toda desse talude, dessa estrutura. E normalmente são realizados por meio de extensômetros, pêndulos, inclinômetros, ou levantamento geodésico e topográficos. Aqui nessa imagem que está sendo representada é um nivelamento geométrico, que é feito de tempo em tempo por uma equipe especializada que faz esse nivelamento dessa altitude, né, dessa diferença de nível dessa estrutura. Ou também empregando outros equipamentos, como estação total, que faz esse monitoramento de pontos materializados, né, através de ângulo e distância. E também tem o sistema GNSS, utilizando observações de satélite, né, de navegação, para fazer o posicionamento desses pontos materializados, o que requer tempo, né, precisão, porque existem várias interferências, principalmente da água, que é chamada de multicaminho. Então, requer um tempo para fazer esse rastreio e automaticamente fazer um pós-processamento, fazer uma análise e obter o resultado desses pontos. Ou seja, requer bastante tempo. Então, utilizando uma técnica de sensoramento remoto chamada de interferometria por radar, onde emprega imagens SAR, que são imageadas na faixa do micro-ondas, e essas imagens são imagens complexas que contêm informação de intensidade e amplitude. Então, obtendo duas imagens em épocas distintas, suponhando que uma imagem foi obtida com esse prédio, esse ponto em um determinado ponto, e que ele sofra um deslocamento, e uma segunda imagem obtida com esse ponto nessa posição. Sabendo que você tem informações de posição do satélite e consegue computar também o número de ciclos, né, dessa onda eletromagnética que percorreu na ida e na volta, você consegue determinar a posição geométrica desse ponto. Então, utilizando a multiplicação complexa entre essas duas imagens, né, então o argumento dessa multiplicação, você tem essa diferença de fase. Suponhando que você tem informação, um modelo digital de superfície dessa área, né? Então você consegue retirar essa informação geométrica, né, dessa posição nessa superfície, e automaticamente você tem informação de deslocamento.
A PSI, por exemplo, ela usa essa mesma ideia da interferometria diferencial, porém emprega uma pilha de imagem obtida ao longo do tempo. E dessa forma, utilizando apenas uma imagem como mestre, ela faz essa multiplicação e utiliza informação de diferenciação dessa fase. E utilizando informações de pixels, que apresenta uma estrutura que tem um retroespalamento permanente ao longo do tempo, ela faz análise dessa amplitude e faz as correções devidas, por exemplo, erro atmosférico, erro do resíduo do modelo digital utilizado aqui nesse processamento, a retirada de grande parte dos ruídos, você consegue determinar o deslocamento ao longo dessa visada desse satélite. Então, nesse sentido, utilizando essa técnica PSI, foi realizado o processamento de 21 imagens SLC-SA da missão Sentinel-1A, que foram obtidas no período de janeiro de 2019 a 8 de 2019, que contempla principalmente esse reservatório que está localizado na região metropolitana de Curitiba, que está no estado do Paraná. O processamento para gerar essa pilha de interferograma foi feito no SNAP, que é um software livre da Agência Europeia Espacial, e o processamento PSI foi no STAMP-PS, que é também um pacote de processamento livre, que você consegue fazer esse processamento. Então, dessa forma, utilizando essa técnica como resultado, como eu falei, ela vai identificar pixels nessa pilha de interferograma, né, gerado por aquela pilha de imagens SAP, ou 21 imagens. Então, vai identificar pixels que tem uma relação sinal-ruído alto, né, que tem baixo ruído e mais alto sinal retroespalhado. Principalmente se dá na região, em áreas onde que tem presença de construções de engenharia, principalmente casas, superfície que não tem vegetação, e então dessa forma ele consegue, né, fazer análise desse pixel, fazer a correção atmosférica, correção do modelo digital do resíduo, né, que foi utilizado para remover a fase do terreno, e dessa forma determina esse deslocamento desse pixel. Dessa forma, cada ponto dessa superfície aqui você tem uma informação de deslocamento. E desse jeito você consegue determinar essa série temporal de informação de deslocamento dessa estrutura. Aqui foi um ponto que foi coletado aqui nessa parte aqui do talude do reservatório e que ficou mais ou menos próximo de zero. O período foi bem curto, né, para fazer essa análise, né, foi de janeiro a agosto, então é um período bem curto, mas dá para fazer um processamento, digamos assim, de uma linha temporal maior, né, de 2, 3 anos, e fazer essa análise dessa estrutura. Então, pode ver que esse deslocamento está bem próximo a zero. E a grande maioria desses pontos também está próximo a zero. Aqui, por exemplo, menos 30, é porque essa imagem é maior, então tem pontos aqui para fora que tem um deslocamento maior. Então, para concluir, que todos os PS encontrados apresentaram uma taxa de deslocamento próxima a zero, indicando estabilidade. Essa técnica serve como ferramenta complementar de baixo custo para monitoramento de estruturas, até porque os dois softwares, os dois pacotes são de livre acesso, como por exemplo o Snap e STAMP-PS, e também a imagem SA, que utilizou aqui também da Sentinel-1, que é aberto, então todos podem ter acesso a esse processamento. E aqui está a referência utilizada. Muito obrigado.